Em janeiro do ano passado, os moradores de Lençóis Paulista sofriam com a inundação que atingiu o centro da cidade. A bacia do Rio Lençóis não suportou o volume de chuva e transbordou, deixando muita gente com prejuízos. Nossa equipe, então, voltou aos locais mais atingidos para ver como essas pessoas estão um ano depois da tragédia e também para saber se o município está se preparando para uma nova chuva forte. Acompanhe. Um ano depois, ainda existem marcas na região central de Lençóis Paulista. Alguns comerciantes não conseguiram reabrir as lojas, porque o prejuízo foi total e eles não se recuperaram. Em janeiro do ano passado, a cidade viveu a pior enchente da história. Quase metade do município ficou debaixo d'água. O Rio Lençóis transbordou, porque não suportou o volume de água que teria vindo de represas em cidades vizinhas danificadas por causa das chuvas fortes. Em menos de 2 semanas no cargo, o prefeito diz que não houve tempo para colocar em prática ações eficientes de prevenção. Mas há um projeto para que cidades próximas à bacia do Rio Lençóis se articulem. Em março haverá eleição para a presidência do comitê gestor e irei pedir que os prefeitos da região votem em Lençóis Paulista para que, junto com o Ministério Público, o presidente do comitê da bacia do Rio Lençóis e Ministério Público e outras entidades possam atuar nas represas clandestinas, na construção de piscinões e em outras atividades que vão contribuir para que se sane o problema das inundações em Lençóis Paulista. Uma das ações da nova administração foi colocar à frente da Defesa Civil um capitão da Polícia Militar. Como chuvas mais fortes, com potencial de alagamento estão previstas, o oficial trabalha com informações periódicas. Se houver a necessidade, áreas de risco, como o centro, por exemplo, serão evacuadas. O foco principal nosso hoje, nesse mês, que é o nosso mês de risco, é criar uma antecipação de uma eventual inundação, uma eventual cheia do rio, e possibilitar que os munícipes, aí os proprietários de estabelecimentos e os moradores, eles tenham um espaço, uma janela de tempo para conseguir se organizar, sair das residências, removerem seus bens, sem com isso entrar em risco e minimizando seus danos aí. Voltamos novamente aos lugares por onde passamos no ano passado. O primeiro deles foi o Salão do Reginaldo. Em janeiro de 2016, encontramos o lugar totalmente destruído pela inundação. Hoje, está tudo bem diferente. Os irmãos gastaram R$ 10.000 e levaram 3 meses para reconstruir o ganha-pão. Fico com medo de que aconteça de novo? Um pouco fica, né? Fica assim, porque tá ruim tudo, né? A economia do país, então a gente fica um pouco de medo, assim, porque tá fraco demais a coisa. No ano passado, entramos numa residência onde vive um casal de idosos. O muro lateral tinha caído com a força da enxurrada. Dentro da casa, filhos e netos tentavam limpar a sujeira. O seu Benedito e a dona Iraide tinham sido levados daqui quando a inundação começou. Agora, o imóvel está todo recuperado. A reconstrução ficou em R$ 40.000, incluindo móveis e roupas que a enchente estragou. Foi difícil. Ali dentro de casa não ficou nada. Eu fiquei só com a calça e a camisa. É problema, né? É difícil. Foi bem difícil. É difícil. Tomara que não aconteça mais, né, seu Benedito? Se Deus quiser, acho que não acontece, não. Quando entramos na loja de produtos Country no ano passado, encontramos o dono desesperado. O prejuízo calculado por ele na época foi de R$ 600.000. Hoje, o prédio está vazio. O José decidiu se mudar para a rua de cima, um ponto mais alto, com menos risco de inundação. Como todos os comerciantes e moradores afetados, ele quer que providências mais eficientes sejam tomadas. O que tem que ser feito, eu acho, é limpar o rio, que não foi limpo esse rio, está sujo esse rio ainda, está assoreado, está muito cheio de areia, né? E se vier uma nova enchente, vai acontecer novamente, vai acontecer a mesma coisa novamente, eu tenho quase certeza. Na Vila Contente, bairro da periferia, não houve ruas ou casas que escaparam da inundação. Em maior ou menor escala, quem vive aqui perdeu muita coisa. Na época, nossa reportagem foi ver de perto o drama dos moradores. A água, ela estava mais ou menos aqui nessa altura do meu joelho. Ainda há marcas aqui. E aí a gente, enquanto caminhava, nós encontramos essa casa aqui. E nós entramos para ver como é que estava a situação da família naquela época. Hoje a casa, ó, aqui pela fachada, ela está bem diferente.
do que aquilo que a gente encontrou naquela época. E agora a gente vai entrar mais uma vez para ver como é que está a vida da família que até então morava aqui nessa casa. A casa foi reformada, né? Hoje já não lembro em nada aquilo que a gente encontrou. E aí eu me lembro que na época eu encontrei o Paulo, que é o marido da Denise, ele estava tirando daqui desse cômodo o carrinho do bebê, enfim, um enxovalzinho, tudo aquilo que ele pôde salvar, ele trouxe para cá. Vocês perderam muita coisa? Perderam tudo? Tudo. Perdemos tudo. E como é que ficou a vida desde então? Ah, tá péssimo, né? Tá duro de levantar, né? Tá duro, tá difícil, Maria de Luz? Tá difícil tudo, a gente até... Ah, tá tudo até, né, conseguir... O que eu tenho aqui dentro dessa casa foi doações de amigos, de colegas, porque da prefeitura eu recebi bem pouco.